Bom dia, povo de Deus. Já tem um tempo que era para mim fazer uns vídeos com relação ao meu testemunho de vida durante minha caminhada. Eu tenho 47 anos, né? Mas até os 28 anos de idade, eu não... Eu era uma católica não praticante, né? A própria palavra do Senhor diz que o meu povo perece por falta de conhecimento. E eu era católica não praticante. Como assim? Eu fui criada em uma família católica, porém, ia à missa quando era a missa de 7 dias de alguém, de um mês de morte, né? E batizada, casada na igreja. Porém, eu não tinha conhecimento, né? Eu desconhecia a grandeza da Igreja Católica. E com 28 anos de idade, eu tive uma depressão forte, né? Causada por uma traição, a qual eu perdoei para a honra e glória do Senhor. E nesse momento de depressão de fundo de poço, eu me encontrei na época, através da mãe de uma grande amiga, que essa senhora se tornou também minha melhor amiga. E eu me encontrei na Umbanda. Desde criança, né? No sítio, ia rezar, né? De costume. Ia rezar, adoecia, ia alguma senhorinha que rezava, e aí eu lembro que me diziam assim, diziam para minha mãe, ela é médium, ela é filha de Iemanjá. E aí fui, né, seguindo minha vida. E nesse processo de fundo do poço, com depressão muito forte, com pensamento suicida, eu passei um deserto de até 2 anos, ainda muito forte, né, com a depressão. Porém, eu me encontrei nesse lugar. Na época, eu só fiquei lá por 4 anos. Foi quando eu voltei para o meu esposo, 2 anos separados, e eu voltei para ele, e Deus me abençoou com minha filha. E quando, assim, como eu trabalhava e tinha minha filha pequena, eu não podia estar indo frequentar, né? Eu não podia estar indo frequentar. E nesse momento, também, nesse momento, o senhorzinho faleceu. Isso já foi em 2008. Minha filha nasceu no final de 2007. O porquê eu tô falando isso? Porque foi um lugar que mesmo a gente sabendo, e para alguns que dizem que é pecado, foi um lugar que eu me encontrei, que eu não vi maldade, que eu não vi coisa de errada. Foi um lugar que a cada 15 dias que eu ia no sábado à tarde para esse encontro, eu nunca vi maldade lá. E por isso que eu me encontrei lá. E trabalhei minha espiritualidade, e foi lá nesse processo que eu fui curada da depressão, lógico, junto e principalmente, em primeiro lugar, Deus e o psiquiatra e psicólogo e medicação. Foi um momento que eu fiquei no fundo do poço, e eu só tive apoio de quem? Deus, minha força de vontade, o apoio dos profissionais de saúde, principalmente da minha família. Quem? Minha mãe e meu pai,
meus irmãos, meu cunhado. E quem abandona justamente e não entende. A pessoa que mais era para estar do seu lado, às vezes não entende a doença e por não entender. E foi um momento que é quando você se dá conta que você só tem Deus por você e sua família. Eu lembro que nem minha irmã, ela me entendia muito. Quem me entendia mais era meu cunhado. E eu quero partilhar com vocês, nesse primeiro momento, nesse vídeo, essa parte, né, de aprendizado. Porque nós estamos, né, Deus nos escolheu, Deus nos chamou, nos escolheu, cada um aonde se sentir melhor. E nessa época, esse é o primeiro vídeo que eu vou fazer por etapa para não ficar longo. Nessa época, nesse momento de fundo de poço, que você sabe quem são seus amigos, você sabe quem está do seu lado, e era taxada como louca. E lá atrás, não tenho vergonha, porque se eu não falar que eu tive depressão, se eu não falar que eu tive pensamento suicida, eu vou tá mentindo para mim. Mas só que como Deus é maior, meus filhos, por Deus, por meus filhos, por meus pais, por minha família e principalmente por mim, Deus não me permitiu passar dos pensamentos. E nessa época eu trouxe para a vida uma lição, né? Porque aonde foi que eu fui encontrar a paz? Eu fui encontrar a paz num centro espírita, né? Umbanda, mesa branca, para quem conhece sabe. E essas pessoas, como muitos julgados que são, foi um lugar que eu trabalhei minha espiritualidade, que um momento também que eu fui curada, e um passo de cada vez, né? E assim, se eu não tivesse passado por tudo isso, eu não seria a pessoa que eu sou hoje, não tinha chegado até aqui, porque se eu estou aqui é sinal que Deus, Ele não desiste de nós. Eu não sei qual o problema que quem vai estar assistindo esse vídeo vai estar, no momento que assistir, não sei qual vai ser o seu momento, a sua dor. Mas creia que tem um Deus, que Ele pode todas as coisas, Ele sonda seu coração, Ele sabe dos seus pensamentos. Se você não conseguir falar para Deus, não é nem falar de boca, dobrar o joelho no chão, mesmo que só saia lágrimas, faça isso. Entre no seu quarto, se põe de joelho e apresente a Deus. Apresente a Deus todas as suas dificuldades, porque Ele é o único que vai nos dar amor, que nos dá amor. Peça direção, peça sabedoria, peça discernimento, para que toda e qualquer situação que você esteja passando nesse momento, situação de saúde, situação financeira, não sei,
mas Deus é que sabe. Então, até aqui, né, nesse primeiro vídeo que eu fiz, que eu estou fazendo, é sobre isso. É sobre amor. Não é sobre religião. É sobre amor, sobre esse processo que eu passei de fundo do poço com minha saúde. A experiência que eu tive nesse sentido na religião da Umbanda, que foram pessoas de um coração bom, que são julgadas, mas que foi um lugar que eu me senti melhor e me senti bem. Até minha filha nascer, até eu não poder ir mais, e em seguida o senhorzinho, né, que fazia parte lá, seu Bento até. Eu vou falar porque eu lembrei. Quando eu engravidei da minha filha, era tudo certinho, sempre foi. Tudo certinho, eu sempre sabia o dia certo que, né, que minhas regras iam chegar. E eu fui uma terça-feira e eu esperava chegar minhas regras numa quinta-feira. E eu fui numa terça-feira, ele olhou pra mim e disse assim: "Você tá grávida?" Aí eu disse assim: "Como? O senhor tá ficando doido? O senhor tá ficando gaga?" E ele repetiu: "Você está grávida e é uma menina." E passou o tempo, chegou o dia, né? Chegou a quinta, nada. Chegou a sexta, nada. Chegou o sábado, nada. E meu esposo, né? Que embora nós tínhamos separado por 2 anos, mas aí nós voltamos e como nós já tínhamos nosso filho, que é uma diferença de idade de 10 anos. E eu cheguei para ele, eu não conseguia dormir. Ele disse: "O que é que você tem?" Eu disse: "Não, tô conseguindo dormir porque era, né, eu esperava quinta-feira, eu acho que eu tô grávida." E a gente paga aluguel, embora que eu trabalhava já, e a gente paga aluguel. E aí ele foi e disse: "Não, vá dormir, amanhã você vai fazer esse exame." E eu fiz e deu positivo. E minha filha, ela veio abençoada, filho é bênção, né? E minha filha, ela veio com saúde, porque meu primeiro filho nasceu com 1,5 kg, 1,590 kg. Nasceu prematuro e quase que eu perdi, né? Chegou a ficar em UTI. E o que eu mais pedi a Deus, eu não me importava o sexo, eu pedi a Deus que minha filha viesse com saúde. E foi assim que Deus o fez. Deus me deu minha filha com saúde. E foi essa situação, né? Eu lembro muito bem. Eu disse: "O senhor tá doido? O senhor deve estar gaga." Então é isso. Esse foi o primeiro vídeo que eu fiz sobre meu testemunho de vida na minha caminhada, que hoje eu tô com 47. Deus abençoe cada um. Graça e paz. A paz do Senhor. Que o Senhor esteja contigo. Porque nós somos cristãos, independente de religião, independente de placa de igreja. Nós somos cristãos. Cada um foi chamado, outros foram chamados e escolhidos por Deus. E eu queria partilhar essa minha experiência, que foi esse primeiro momento na Umbanda. Deus abençoe cada um.